Olá, bem-vindos à disciplina Fundamentos das Mídias Sociais Digitais. Eu sou o professor Márcio Gonçalves e vamos ter mais uma aula com dicas, orientações acerca do mundo das mídias sociais. E no módulo 3, Mídias Sociais e Marketing Digital, separamos para hoje a unidade 1, que tem o título de Estratégias de Marketing Digital nas mídias sociais do momento. Então, o que a gente vai ver nessa aula? Os destaques são: vamos conhecer o conceito de marketing digital nas mídias sociais, né? Isso é sempre importante a gente partir do conceito. Vamos ter um panorama, né, das principais plataformas no ano de 2025, porque eu quero que vocês entendam o que acontece de um ano para o outro, né? De uma passagem de ano para outra, de curto tempo, porque é sempre uma novidade. Por isso é importante você conhecer o que é novo, né? O que virá pela frente. Bom, o papel do algoritmo, né, no alcance, no engajamento, isso é muito importante porque o algoritmo ele hoje distribui conteúdo para as pessoas. Então, qual é a interferência que esse conceito tem no engajamento das pessoas? Vamos falar sobre branding digital e construção de identidade. A gente está pegando nomenclaturas do marketing para entender como montar estratégias, né? Então, o branding tem relação com a marca, vem dessa expressão em inglês, brand, marca, né? E como as marcas constroem a sua identidade no mundo digital. Bom, vamos falar de marketing de conteúdo, de storytelling, né? Como é a narrativa, como é a contação de histórias das conversas que as marcas fazem com os seus consumidores. Há uma narrativa, né? Por fim, vamos falar de engajamento e comunidade, esse senso de comunidade, os influenciadores digitais, né? E essa criação, essa economia da criação de conteúdo. Vamos falar de publicidade paga nas mídias sociais. Importante nós, consumidores, principalmente, entendermos que aquele conteúdo está sendo pago para ser distribuído para mim, né? Então eu preciso ter uma leitura crítica desse conteúdo. Vamos falar das tendências atuais de formatos, né? De mídias sociais e falaremos também de mensuração e análise de resultados até chegar na ética e na responsabilidade do marketing digital. Então, muito assunto para a aula de hoje. Apertem os cintos, separa a sua água, porque vamos começar com o conceito de marketing digital nas mídias sociais. Então, quando a gente fala em marketing, a gente precisa entender que a gente está falando de atender aos desejos, né, dos clientes, os desejos e as necessidades desse cliente. A gente não está falando de venda, a gente está falando justamente disso. O que o consumidor quer? O consumidor quer uma experiência, quer ter uma boa navegação, quer ir a um evento e quer ter uma boa experiência do entretenimento, da alimentação, do transporte, da segurança. Então, quando a gente pensa no digital, a gente pensa numa transformação digital. A gente está vivendo um processo de transformação digital que vai permitir o seguinte: uma melhor experiência ao cliente e obter o potencial desse marketing digital. Então, quando a gente entra numa plataforma, por exemplo, na compra de um produto via um mercado digital, quantos cliques a gente dá? Como é que está lá? Você cadastra seu cartão de crédito, tem uma segurança em relação aos dados do seu cartão de crédito, né? Toda essa questão a gente vai falar sobre marketing digital, porque imagina aqueles lugares que a gente entra e tem uma dificuldade de compra, né? Você não consegue fechar a compra, você não consegue encontrar o botão de excluir o produto selecionado, você não tem uma cesta virtual para ficar ali selecionando o que você um dia compraria. Então, tudo isso tem a ver com o marketing digital, o marketing na internet, o marketing em ambientes digitais. Muito bem. Agora, vamos falar do panorama, né, das principais plataformas em 2025, porque a partir daí a gente já começa a entender que terá novidades, né, daqui para frente, terá novidades ou haverá mudança de nome, venda da marca. Isso é muito importante a gente conhecer, né? Então, por exemplo, se a gente está falando de Instagram, de TikTok, de YouTube, de LinkedIn, de X, que é o ex-Twitter. Importante saber que no passado era Twitter, agora houve uma venda dessa plataforma, teve um novo nome, né? Kawaii, WhatsApp, tudo isso a gente vive usando hoje.
Ou não, você faz uma opção de usar ou não, de achar uma que é mais favorável a você. Só que como a gente está falando de uma disciplina que fala sobre estratégias, e a gente está querendo que vocês ampliem o repertório de vocês, muito importante a gente entender que é preciso conhecer e compreender todas essas. Ter uma noção geral do que essas estão fazendo. Uma é mais para vídeo, outra é mais para relacionamento, né? Então a gente está falando também sobre os dados de audiência, né? E a relevância para diferentes públicos. Qual a relevância de uma plataforma que investe em vídeo? Qual a relevância de uma plataforma que investe em imagem, né? Então, por exemplo, o TikTok, ele é usado para viralização, né? O LinkedIn já é mais para reputação. Eu sempre pergunto aos estudantes universitários: vocês estão no LinkedIn? Então é importante você entender que existem redes sociais muito populares, mais para o nosso entretenimento, mas outras têm um cunho estratégico, que a gente pode até linkar, né, juntar ao marketing pessoal. Então, muito importante você estar no LinkedIn como uma plataforma que ajuda você na sua reputação. É uma forma de você arrumar emprego, de você se relacionar, de você buscar estágios, de você conhecer pessoas, seguir autores, seguir empresas, assinar newsletter. É uma série de opções ali que eu sempre indico que vocês façam parte. Muito bem. Agora, qual o papel do algoritmo no alcance e no engajamento, né? Como é que funcionam os algoritmos de recomendação? Quando a gente pensa que a gente está navegando, a gente está ali só na intenção de navegar, a gente já está contribuindo para uma métrica. Mesmo que você não curta, você parou ali alguns segundos para assistir. Mesmo que você não curta, você pode ter comentado. Mesmo que você não curta nem ter comentado, você passou adiante, você compartilhou, né, adiante, passou para uma rede social. Quer dizer, tudo isso está alimentando os algoritmos e contribuindo para uma métrica, né, um controle, digamos assim. Uau, aquele conteúdo, então, teve muitos compartilhamentos, houve muitos comentários, gerou muito engajamento ali dos leitores, né? Então, tudo isso impacta diretamente nas estratégias de conteúdo. Quando a gente se pergunta assim, o que engaja mais hoje, um vídeo ou um texto? Né? O que engaja mais hoje, uma boa legenda? Então, são perguntas que a gente vai descobrindo quando coloca a mão na mídia. Eu sempre digo, né? Quando a gente coloca a mão na mídia, a gente percebe se faz sentido aquilo que eu fiz, estou pensando em produzir ou já produzi. Então, por exemplo, uso de trends, né, no TikTok para aumentar a visibilidade, né? O que são as trends? São as tendências, né? Ah, eu estou participando de uma trend. E aí, olha, vira e mexe, a gente entende que essas trends, elas são temporárias, né? Elas são efêmeras. Mas por conta dessa efemeridade, muita gente está fazendo dancinha de uma determinada música no TikTok, né? Um áudio que está viralizando, que viralizou. Então, para os estrategistas e marketistas que trabalham com marketing digital, tudo isso é muito relevante, né? Bom, agora vamos pensar em branding digital. O branding é as ações relacionadas à marca de uma empresa. E com isso a gente está falando de construção de identidade, né? Então, como é que as marcas elas constroem narrativas nas redes? Como é que as marcas usam os seus avatares? Então, imaginemos aí diferentes marcas que você consome. Ela está em alguma determinada plataforma e como é que ela constrói essa identidade com você? Ela tem um tom simpático, ela tem um tom bastante regional, de repente, né? O influenciador também, ele pode ter um tom bastante regional. Então, é o conceito de brand voice, né? Que é a voz da sua marca. Brand, marca, voice, voz. Qual é o tom de voz que aquela marca quer ter? Então, é sempre bom avaliar isso, porque a partir daí ela cria uma identidade e se relaciona melhor com o seu público-alvo, né? Então, ela pode ter uma questão bastante regional, ser muito praiano, né? Ser muito descolado, ou ser mais regional, usar as expressões mais regionais. Então, tudo isso a gente precisa levar em conta, porque a marca está conversando com quem? É um público regional ou um público nacional? Ou um público estadual, né? Então, tudo isso um estrategista precisa conhecer para levar adiante as suas estratégias, né? Então, por exemplo,
O Nubank no X, né? Com linguagem jovem e direta. Então, como a gente entende que o Nubank trabalha mais com jovens, e é curioso avaliar isso, né? Porque se o Nubank é uma marca, né, de banco que atrai mais jovens, ela tem que conversar com os jovens. Ao passo que outras marcas, um Banco do Brasil, uma Caixa Econômica Federal, talvez não consiga isso, ou esteja atrás de alcançar os jovens. Também tem isso, né? Os bancos mais tradicionais também estão cortando um dobrado porque estão correndo atrás dos jovens, para que os jovens possam entender a linguagem deles. Então, deixemos nas mãos dos estrategistas de marketing digital que precisam criar, a partir da intencionalidade ali dos gestores, uma estratégia de relacionamento, né? Muito bem. Então, a gente chega no marketing de conteúdo e o storytelling, né? O marketing de conteúdo é o que você coloca dentro de uma plataforma, pode ser de forma prática encarado como os stories, o post, né? A legenda, a imagem, o vídeo, o carrossel de imagens. Então, isso cria valor antes de vender, né? Então, muitas das vezes, não está sendo vendido o produto em si como era feito na publicidade antiga. Eu não preciso mostrar o produto e dizer o preço. Eu estou falando de outros valores, eu estou mostrando, de repente, uma estética da minha cidade, né? Estou mostrando como como é a cidade, como é o comportamento das pessoas. Se elas estão usando uma roupa que eu vendo, que bacana. Fica numa mensagem implícita ali, aquela venda. Num outro contexto, é dito e colocado um calendário de vendas, né? Então, tudo isso é o tipo de conteúdo. Ele pode ser educativo, aspiracional, de entretenimento, né? Pode ser de humor, pode ser de sátira, né? Ele pode ser educativo, no sentido de educar as pessoas, levar um conteúdo de valor, uma expressão, uma explicação, né? Por exemplo, os influenciadores de nicho no YouTube, que ensinam antes de promover, né? O YouTube tem uma categoria chamada EduTube, né? Que são educadores dentro do YouTube. Então, eles lá estão falando com pessoas, né? E antes de promover, eles ensinam, né? Antes de vender o curso deles, eles estão ensinando. Porque, no final das contas, a gente entende que existe ali um cunho e um desejo financeiro, concorda? De ganhar dinheiro com aquilo, porque muitos estão tendo naquela plataforma o seu lugar de trabalho hoje. Não estão mais na sala de aula e estão ali vendendo seus cursos online. Então faz parte do processo e da estratégia estar ali, né? Falando e ensinando, depois chamando para o curso completo. Então tentem-se a isso, né? O tempo inteiro a gente fica observando que no final tem um curso completo. Eu posso até ter recebido um e-book para fisgar a minha atenção. Mas no final eu tenho que, se quiser, comprar a apostila completa, digamos assim, né? Muito bem. Então, o que a gente pode entender a partir dessa aula? Das estratégias de engajamento e de comunidade. Então, se tem um botão de like, pode ser interessante para alimentar os algoritmos, um botão de comentários, um botão de compartilhamento versus interações significativas, né? Então, você hoje tem toda uma arquitetura, como já visto em aulas, em relação a esse engajamento. Então, você pode marcar uma pessoa, marcar alguém, compartilhar para alguém, repassar isso adiante. Então, é uma grande máquina por trás de todo esse movimento, né, que vai gerar esse engajamento das pessoas, né? Você pode remixar aquele conteúdo, fazer uma collab. Então, você cria uma comunidade com um diferencial competitivo, né? Diferencial competitivo porque é uma forma de plataformas brigarem umas com as outras, digamos assim. Um brigar muito entre aspas, né? Mas de competir, de buscar atenção, porque, afinal de contas, já entendemos que nesses espaços há publicidade. E onde há publicidade, há dinheiro. Então, a gente não pode ficar avesso disso, né? A par disso, porque tem interesses ali publicitários, monetários.
Então, essas aulas que a gente tem feito aqui, elas sempre destacam o poder e a funcionalidade de um pensamento crítico na hora de consumir. Tanto nós, meros consumidores nesse momento, mas também futuramente como estrategistas de uma marca, né? Trabalhando com esse conceito de marketing digital. Então, por exemplo, eu tenho as fandoms, que são as comunidades de fãs no Instagram ou comunidades no Discord, né? Então, quer dizer, eu preciso compreender tudo o que está acontecendo. Para refletir e para pensar de como pensar numa forma para eu atuar nesses lugares de forma estratégica, é a gente não se comportar muito como usuário. A gente deve se comportar como um estrategista, né? Avaliando e criticando o que está acontecendo ali, porque assim a gente um dia poderá entender todo esse mecanismo e alcançar muitos públicos a partir de estratégias. Bom, vamos pensar também que estamos nesse meio, nesse assunto, nesse tema, devemos pensar nos influenciadores digitais e na economia da criação, né? Porque a gente hoje também deve falar de marketing de influência, né? O que é esse marketing de influência? Por que que eu estou seguindo aquele indivíduo que tem um perfil e está falando sobre beleza? Bom, talvez eu queira me espelhar um pouco naquela pessoa, né? Mas também, de repente, eu estou seguindo porque eu aprendo algumas coisas que aquela pessoa fala, né? Eu não preciso mais ir ao salão de beleza para cortar o meu cabelo de um jeito. Eu posso, de repente, fazer isso em casa. Agora, entendam, vai fazer em casa, mas aquele vídeo que você assistiu é um vídeo editado e um vídeo com recortes. Portanto, né, aquilo que demoraria 4 horas no seu cabelo, provavelmente o vídeo não vai durar 4 horas, entende? Vai ser editado e vai ser dito. 4 horas depois, podemos ver o resultado. Então, é isso que você precisa entender. Mas, de qualquer forma, o mundo dos influenciadores digitais é uma realidade. É uma realidade não só para grandes influenciadores, mas também para micro-influenciadores, que a gente vai colocá-los assim para conversar com as celebridades digitais, né? Então, veja, são novos nomes de uma nomenclatura muito nova assim para a gente compreender, porque a gente tinha antes essa questão de divulgar produtos apenas nas mãos das celebridades e a gente dependia de uma publicidade para conhecer tal produto. Eles eram muito bem pagos, a gente acessava provavelmente em uma revista, em um jornal, em um outdoor ou algo assim, mas hoje o cenário é completamente diferente. Estamos falando de micro-influenciadores, né? Então, marcas de moda viram parceiras de influenciadores do TikTok, por exemplo, né? Então, quando a gente pensa em TikTok, shopping, essas coisas, a gente precisa entender que aquele indivíduo está falando sobre determinado produto porque ele está ganhando dinheiro. Então, esse pensamento, ele tem que ser conversado entre nós, tem que ser falado para os jovens que estão entrando na internet, porque senão eles acham que é uma oferta genuína e que ele usa aquilo mesmo. Eu não sei. Eu não sei se a gente pode achar que Xuxa, a celebridade Xuxa, apresentadora de programa infantil, né, de muita força nos anos 80, ela usava Davene, né? Porque ela durante anos foi garota propaganda da Davene. Então também não posso julgar se o influenciador digital usa de fato aquele produto. Por mais que você diga, não, sim, ela faz aquele vídeo, ela usa, pense que é uma edição. Então, isso é só para colocar um grilinho atrás da sua orelha, entendendo que é preciso criticar. Caso contrário, a gente se torna um cidadão muito consumidor de coisas que a gente pode estar sendo enganado, tá bom? Muito bem. Vamos pensar então, na publicidade paga nas mídias sociais, né? Então, o tráfego pago, que é esse conceito de você botar o seu conteúdo e impulsionar e ele sair sendo espalhado aí para um determinado público, né, que você segmenta, né? Você ali está buscando o quê? Clique, né? Você está buscando receber mensagens. Há uma busca pelo retorno sobre o investimento, né? Você investiu tanto e reverteu em clientes, você pagou quantos reais para distribuir o seu conteúdo? E aí fechou um contrato, 2, 3 contratos, né? Então, essas plataformas como Instagram Ads, LinkedIn Ads, elas estão divulgando para ganhar dinheiro.
há um interesse monetário grande por trás dessas plataformas, né? Nós precisamos entender se devemos anunciar nesses lugares, se vale a pena. Porque agora o cidadão comum, que é um microempresário, que é uma pessoa jurídica, ele pode, ali, na palma das mãos dele, pegar o perfil de Instagram que ele tem e impulsionar por ele mesmo. Ele nem precisa da mediação mais de uma agência de publicidade, né? Então, o que acontece? Essa agência de publicidade, ela já não precisa ser paga para fazer aquilo que, a um clique, eu vou lá e segmento e impulsiono o meu conteúdo, né? Então, é muito importante a gente entender que há uma grande mudança no mundo da comunicação, no mundo da gestão, no mundo do marketing, e eu preciso estar atento a tudo isso. E, muitas das vezes, são pequenas agências que fazem isso também para alguns pequenos consumidores, pequenas empresas, né? Pequenos empresários, digamos assim. Tá certo? Muito bem. Vamos pensar, então, que quais são as tendências atuais de formatos, né? Quais são as tendências atuais de interação, digamos assim? Então, você tem os vídeos curtos, né? Que são vídeos muito curtos, que podem engajar mais. Você tem as lives, que são as entradas ao vivo, né? Então, isso é muito bacana também, porque olha que interessante a gente poder entrar ao vivo e alcançar uma determinada audiência. Aí você já fez aquela live que ninguém assistiu? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando que você fez uma live. Vai ficar na sua memória da sua rede. Um dia as pessoas podem acessar. Então, não estamos nem querendo saber quantos estavam ao vivo. Por exemplo, se você pensar que muitos desses conteúdos feitos aí por celebridades, né, que já não estão mais vivas, a internet tem memória, ela resgata isso. Então, quando a gente pensa numa celebridade ou alguém muito conhecido na internet que já não está mais vivo, a memória do que ele fez ainda chega para nós, né, que estamos vivos. Então, a intencionalidade de fazer, de publicar, que é muito mais levada em consideração, né? São os conteúdos, os posts, né? Os reels, que são os vídeos com movimento, porque as pessoas gostam de consumir o audiovisual, porque o audiovisual ele tem texto e contexto, né? Então você consegue visualizar o que está acontecendo. Eu sempre gosto de destacar que a gente está falando de audiovisual. A gente não está falando de reels, a gente está falando de audiovisual. O reels pode morrer, pode não existir mais, pode mudar de nome, mas a produção audiovisual, os vídeos curtos, esses ficarão, né? E poderão ganhar outros formatos. Enquetes, quizzes, né? Memes, várias outras coisas são tendências desse formato, né? E então, a gente está falando de vídeo curto. Por que vídeo curto? Porque as pessoas têm mais opções de mídia, né? Elas têm mais opções, têm mais coisas para fazer, tem muita informação, tem uma sobrecarga de informação. Então, elas estão vivenciando o momento do vídeo curto, que passa uma mensagem. Se não, a mensagem não conseguir ser passada por completo ali, ela vai ser complementada com outra mídia, né? Então, Reels como extensão de estratégias no Instagram, por exemplo, né? Até mesmo stories que você põe. Há como já dito em aulas anteriores, há uma juventude que não quer mais manter aquele feed com uma estética do que, esse é o belo, esse é o meu belo. Não, eles estão mantendo, por exemplo, perfis no Instagram só para colocar as coisas efêmeras, as coisas dos stories, né? As coisas ali que são mais curtas. E assim vão se relacionando, não precisam mais mostrar, né, cheio de filtros o que está acontecendo. Então, a gente também precisa compreender esses fenômenos culturais, comportamentais, né? Muito bem. Então, quando eu penso em mensuração e análise de resultados, né, eu penso no seguinte: tenho que avaliar alcance, tenho que avaliar engajamento, tenho que avaliar quantos cliques aconteceram, a conversão em venda, a conversão em contato comigo, né? Comigo que eu digo quando eu sou uma empresa, né? E vou ali avaliar se esse conteúdo está sendo... se o meu impulsionamento está valendo a pena, né? Que é o retorno sobre o investimento, a conversão em venda. Então, valeu eu ter investido nessa divulgação
porque agora eu lucrei, né, com isso. Então, por exemplo, os relatórios de campanha, né? Campanhas são as campanhas publicitárias, campanhas de divulgação, digamos assim, que você faz, né? Você pega um post e fala assim, eu quero impulsionar durante 30 dias para um determinado público que mora em determinada região, num raio de 10 quilômetros. Então, aquele conteúdo, ele é, né, ali na máquina, ele é estudado e ele é distribuído para as pessoas que estão nesse perfil, né? Muito bem. Então, acima de tudo, nossas aulas sempre terminam com uma reflexão. Estamos fazendo tudo isso, mas estamos levando em consideração a ética e responsabilidade? Essa é uma pergunta de milhões, né? Porque tudo que a gente faz, a gente precisa entender se tem uma questão ética ali sendo trabalhada. Caso contrário, estar no digital é um grande perigo, né? Um grande perigo para as crianças, um grande perigo para os jovens, um grande perigo para adultos que não têm letramento digital. Então, a gente está sempre necessitando falar de privacidade, de notícias falsas, de manipulação de dados, né? Um infográfico pode mentir, um infográfico pode passar uma mensagem ruim, pode denegrir um estudo, pode ser uma má interpretação de uma pesquisa, né? Ali, dentro desse marketing, pode haver um discurso de ódio, um ataque a uma empresa, a uma pessoa, um ataque a um jovem, né? Então, eu preciso compreender que eu tenho que ter ética, educação, para estar no meio digital, né? Ou seja, estamos falando de um consumo responsável de mídia. Por isso, a importância de temas, né, contemporâneos como educar para a informação, educação mediática, educomunicação, né? Mas, sobretudo, é a ética do indivíduo, né? É a ética que a gente aprendeu lá no tempo da escola, nas leituras que a gente fez, dos valores que a gente traz de família. Então, eu preciso compreender tudo isso, porque se eu não tiver isso como pano, como estofo, na verdade, né, da minha relação, eu construo, né, uma ação de marketing digital pejorativa, preconceituosa, e a sociedade não está mais aderindo a isso, né? É preciso respeito, sobretudo, entre as pessoas. Então, há muitas campanhas que foram boicotadas por estratégias antiéticas, né? Como eu falei, são campanhas de cunho preconceituoso, né? Uma marca que acaba falando sobre o desrespeito à religião, desrespeito às suas opções. Então, é preciso ética, acima de tudo, quando a gente vai falar de marketing digital. Sabe por quê? Porque se a casa não está arrumada e você já vai para o digital, ou seja, você potencializa aquilo que não está arrumado, entende? Então, primeiro você precisa ter ali tudo bem certinho, para depois ir ao digital. Se você não tem sua equipe treinada, sua equipe orientada, você vai para o digital e aí as pessoas da empresa, digamos assim, né? Elas se comunicam mal com seus consumidores, são agressivas, sabe assim, tratam de forma equivocada um consumidor que só mandou uma mensagem porque o produto chegou quebrado, né? Então, quem nunca, né, já passou por isso, de você ser mal atendido? Isso é tão ruim, né? Para o consumidor que ali está pagando para consumir algo, mas também para a marca, que pode ter a sua reputação ali questionada, né? Pode ter a sua imagem prejudicada, tá certo? Então, lembrando que falamos muito das estratégias, mas sempre terminamos pensando na ética, né? Que é muito importante. E também a gente sempre entende que, embora a gente esteja vivendo tudo isso na prática, a gente aqui precisa fazer leituras. E nós fizemos uma curadoria de leituras que estão disponíveis na biblioteca virtual, que são muito importantes para você conhecer um pouquinho mais sobre tudo isso que a gente vem falando aqui. Então, a gente tem nossas referências, né, que a gente chama, que são conteúdos, livros, capítulos, artigos, disponíveis virtualmente na biblioteca virtual. Então, aqui fica a dica, né, para você fazer essa leitura. Fica também a importância de você buscar outros estudos de caso, outras empresas que viveram seus problemas, né, o que elas fizeram. Isso está disponível nos jornais, nas revistas, em podcasts, né?
para dar um spoiler, a gente vai ter um podcast incrível, né, para você acessar e ouvir conversa com especialistas. Então, tudo isso é muito importante para a gente conhecer, de fato, como são as estratégias relacionadas ao marketing digital. Quanto mais leitura, mais capacidade você vai ter de articulação, né, desses conceitos todos, de como você deve se comportar na hora de expor a sua marca em meio digital, de como se relacionar com os consumidores, de como você tratar os consumidores, de que forma, com qual estética, refletir sobre qual plataforma você deve colocar e expor a sua marca, né? Como você deve fazer essa escolha? É por tendência? É porque está na moda? Né? É porque o vizinho e o concorrente também estão? Não sei. É preciso fazer todo um estudo, uma análise, antes de tomar essa decisão. Tá certo? Muito bem. Então me conta, como é que está até aqui? A gente tem uma sequência de aulas, todas elas que vão falar e vão abordar o mundo da comunicação digital. Começamos falando sobre as diferenças entre redes sociais e mídias sociais, engajamento, arquitetura, e isso tudo vem formando o seu conhecimento acerca do fundamento das mídias sociais. Eu sou o professor Márcio Gonçalves, a gente se vê na próxima aula.